Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o SNCI, o fundo de papel da Suno Asset, que conta aqui com ativos atrelados ao IPCA e ao CDI, um fundo com uma pegada middle risk. Eu vou comentar aqui com vocês a situação atual do fundo, se ele está tranquilo ou não, e a capacidade dele de pagamento, talvez aí no próximo semestre, no próximo ano, vamos tentar analisar. Lembrando pessoal que esse fundo ele não tem aquele arquivo em PDF. A Suno Asset vinha, insistindo bastante aqui no Power BI. Os fundos mais novos dela, o SNID, vai vir já em PDF. Eles se comprometeram a mudar o SNCI ao longo do ano. Mas por enquanto a gente tem aqui o Power BI, tem também a carta ao gestor. É um pouco confuso de mexer no começo, mas a gente consegue extrair informação. Então vou comentando aqui com vocês ao longo do vídeo e vou mostrando. Bom, de início aqui eu quero destacar a taxa de administração bem competitiva, né, 0,90 ao ano, sem taxa de performance, e a Suno Asset bate bastante nesse ponto de ter taxa competitiva, lembrando que quanto melhor a taxa, melhor para o cotista em regra. Claro que tem, ponderar ali a qualidade da gestão, tudo mais, e tem gente que é favorável à taxa de performance, tem gente que é contra, enfim, é discutível, mas sendo o menor possível e tendo qualidade de gestão, melhor para o cotista. Então aqui a gente consegue ver um gráfico certo do volume negociado pela cota e o número de cotistas, por enquanto nada muito relevante. Aqui sim a gente tem um quadro resumo mais interessante. Então, quantidade de operações, ele tem 36 operações, o prazo médio aqui não está muito longo, 3,43, aqui o yield dele ao ano 15,77, então aqui a gente vê um yield bem interessante, bem middle risk mesmo, distribuição por cota R$1, dividend yield aqui 14,57, cota patrimonial 97,40. Hoje eu estou gravando esse vídeo no meio de março, eu vi que essa cota aqui até sofreu um pouquinho mais, está na casa aqui dos 96 e pouquinho, e ele tinha um lucro acumulado de 26 centavinhos. Lembrando pessoal que esse relatório é de janeiro, tá? Esse relatório foi publicado no finalzinho de fevereiro, início de março, com referência a janeiro. Até o final de março, o fundo vai soltar o relatório referente a fevereiro. E eu trarei vídeo aqui para vocês. Estou falando isso porque já foi anunciado o rendimento de março, mas o relatório ainda não foi publicado, tá bom? Bom, seguindo. Então aqui a gente vê o resultado, a gente consegue destrinchar aqui da onde vem o resultado, né, a origem dele, então a gente consegue ver aqui pela legenda, e a gente consegue ver aqui também o resultado dos CRIs e dos juros. Isso aqui é interessante, porque a gente consegue ver quanto é a parcelinha ali, a PMT do pagamento aqui do rendimento do fundo e quanto vem de correção monetária. Então aqui ó, a gente consegue ver o efeito da deflação, quase zero correção. Em meses mais gordos, olha como é que a correção fazia o rendimento ficar mais gordo. Lembrando que aqui, beleza, a gente recebeu muito dividendo, mas ter uma inflação alta não é bom para o país como um todo, para a qualidade do crédito. Então, o ideal é ter algo mais ali na casa de 0,4, 0,5, pensando em IPCA, você vai ter ali já 6% de inflação durante o ano, e o restante vem ali realmente das parcelas, os resultados do CRI, então fica mais saudável, apesar do rendimento nominal estar um pouco menor. Bom, seguindo aqui a gente consegue ver a performance do fundo, mas é um fundo muito recente, então vou passar por esse ponto. Aqui sim a gente consegue ter mais informação. Lembrando pessoal que se vocês estiverem gostando do conteúdo, peço que vocês se inscrevam no canal, estou me esforçando para trazer 2 vídeos por dia, alguns dias até 3, beleza? Então a gente consegue ver aqui o perfil de risco, a gente consegue ver que ele é bem diversificado entre corporativo, contratual e pulverizado. Ele tem aqui uma concentração, entretanto, maior em incorporação. Aqui é um ponto de atenção. A gente nota que algumas empresas desse setor estão sofrendo um pouquinho mais com a Selic mais alta, mas por enquanto, aparentemente o fundo segue muito tranquilo. Inclusive, vou trazer a informação aqui para vocês sobre o relatório de risco e o que eu acho disso. Quero destacar aqui também o setor de energia. Foi interessante, esse foi um dos primeiros fundos, pelo menos que eu me lembre, que trouxe aqui para a carteira algumas operações nesse segmento. Vou mostrar ali na lista de ativos, e é um segmento bem interessante que se mostra bem robusto e perene, principalmente em períodos de crise. Aqui a gente vê o indexador da carteira, então 72% IPCA, e tem uma fatia aqui de quase 1/3 da carteira em CDI, que vai proporcionar um carrego melhor para a gente nessa época de CDI alto. Aqui a gente consegue ver um pouquinho das taxas do fundo. Senti falta daquela tabela de sensibilidade, pelo menos não encontrei aqui no Power BI, porque como o fundo agora está ali negociando até levemente abaixo do patrimonial, vai começar a fazer sentido ter essa taxa de sensibilidade. Vamos aos ativos. Tem aqui algumas posições
um pouco controversas, essa posição aqui junto à Mogno, eu já vi algumas pessoas reclamando. A gente tem aqui algumas outras operações que eu queria destacar, deixa eu encontrá-las para vocês. A gente tem algumas, aqui ó, posições em energia. É interessante, como eu falei, um dos primeiros fundos que adicionaram no seu portfólio operações nesse sentido. Em época desafiadora como a gente está passando por agora, é interessante ter esse tipo de ativo. Mas, principalmente nessa parte aqui dos ativos, eu gostaria que fosse em PDF. Eu acho que fica bem mais fácil da gente ver. Vocês viram aqui que eu tentei descer e subir e fica um pouco confuso. A gente tem que ficar puxando aqui para o lado. Então, isso aqui é um pouquinho complicado. Eu quero destacar também essa posição aqui na Carvalho Hosking. A gente viu que esse CRI deu problema lá no Ourinvest, também no JPPA. Então é uma posição que aqui me parece uma outra série em que ainda não teve problema, então por isso que não foi publicado fato relevante. Mas é algo que a gente tem que acompanhar, que vai de encontro com o que eu vou falar no relatório de risco. Eu quero destacar agora de ponto positivo aqui a publicidade, a transparência que eles deram nessas posições em FIIs. Lembrando que a gestão fala que não tem interesse em manter essas posições, que é algo tático, já que hoje representa aqui, acho que se não me engano, 7% da carteira. Eles querem ficar ali mais alocados em CRIs, mas eles têm aqui uma posição interessante em Tigar. Vou até tentar trazer vídeo para vocês desse fundo de desenvolvimento bem legal, mas o que eu gostei é isso aqui, ó. Eles informam a quantidade de cotas, o preço médio que eles têm e o valor da cota patrimonial. Então a gente consegue fazer uma conta aqui rápida, caso o fundo queira vender esse ativo, se ele vai ter lucro ou prejuízo. Simplesmente eu vou lá, confiro o valor do Tigar a mercado, vejo aqui no preço médio e consigo calcular. E também consigo calcular se eles fizeram uma compra aqui abaixo do PVP ou não, porque alguns fundos compram fundos imobiliários, mas a gente não sabe esse preço médio. E isso é importante para a gente saber se o fundo está carregando um prejuízo ou um lucro dentro dele. Mas eu gosto dessa posição de Tigar, apesar de ser um fundo de CRI e eu preferi posição em CRI, ao menos é um fundo aqui que eu acho que vai ter um carrego muito interessante para os próximos meses. Então está um pouco fora aqui do racional do SNCI, que eu prefiro que seja em CRI, mas ao menos é algo que também é interessante. Estratégia de risco, aqui para quem não conhece o fundo é bem interessante, então eles alocam nesses 3 setores praticamente. Aqui você clica e consegue ver a alocação deles de acordo com o rating interno. E se você clicando aqui, você consegue ler um pouquinho do rating. Então, por exemplo, no contratual, eles têm aqui posição no A2 e no A3. Aí no corporativo, você consegue ver aqui que eles têm uma diversificação maior. E assim vai. Mas vamos aqui caminhar para o final do vídeo, que é a parte mais importante, carta do gestor. Que aqui ele escreve um pouquinho como foi o mês e faz algumas projeções. Então, aqui no mês de janeiro, o fundo teve o seu resultado recorde, 1,26 por cota. Então, eles distribuíram R$1 e deixaram aqui acumulado 26 centavinhos. Isso aqui pode ter sido muito importante para agora, no resultado de março, porque em fevereiro a gente teve menos dias úteis, então a parcela de CDI do fundo foi prejudicada, porque o CDI rende em dia útil. Então, muito provavelmente, eles usaram um pouquinho dessa reserva para equalizar e distribuir R$1 agora em março. Daqui para frente, se a gente não tiver mais deflação e ficar tudo mais estável, muito provavelmente esse fundo, obviamente não tendo nenhum problema de default, vai conseguir pagar esse R$1 por cota. É um fundo que está bem interessante nesse começo. Aqui ele destaca justamente isso, que foi o mês com mais rendimento, exceto aqui julho de 2022, que teve um recebimento de receita extraordinária. E aqui ele comenta algo bem interessante também, que é o que? Estão preparando o relatório de risco referente ao segundo semestre de 2022. No relatório, eles vão destrinchar de maneira mais transparente possível o risco atual de todas as operações do portfólio e manter o cotista atualizado sobre o risco de crédito atual do fundo, levando em consideração o cenário macro do Brasil. O que acontece? Muitos cotistas, na verdade, muitos investidores de fundos imobiliários, eles reclamam de alguns fundos que todo mês colocam os CRIs estão adimplentes e a carteira está saudável. E de repente estoura um default, um calote, um vencimento antecipado do CRI. Então, esses cotistas eles gostariam que o quê? Que a gestão informasse, olha, teve uma assembleia, aqui o CRI vai dar problema, a situação está boa, mas tem esse ponto de atenção, ou a situação já está um pouco mais preocupante, ainda está em dia, mas pode ser que dê problema. Então, esse relatório de risco que o SNCI está prometendo soltar ainda nesse semestre, por agora,
vai ser referente ao semestre passado, vai destrinchar esses pontos. Eu acho isso fantástico, é o ideal. A gente vai pegar ali e vai conseguir ver, esse está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo, beleza. Ah, esse está em atenção, tá, quanto representa do PL? X%. É ponto de atenção preocupante ou não? Qual está a situação da empresa? E a gente consegue destrinchar e aí vai fazer diferença quem estuda o investimento, quem acompanha de perto vai conseguir, olha, aqui vai estourar uma bomba em breve, estou saindo do ativo ou não, aqui está tranquilo, vou me manter aqui, quero um pouco mais de segurança, então agora é momento de reforçar talvez o aporte, a alocação nesse fundo, porque ele está me mostrando com transparência que está tudo tranquilo. Gostaria que todos fossem assim. E quando esse relatório for publicado, eu vou trazer aqui com toda certeza para vocês, destrinchando ponto a ponto. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, peço o like, peço também a inscrição. Estou com a meta aí de tentar chegar a 1000 inscritos até o mês que vem. Seria muito bom para mim. E aí eu vou com certeza trazer mais e mais conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até mais.